E aí depois ele vai pro Palmeiras. E eu lembro de ter pensado dessa forma, porque assim, durante todo o período que ele vai pro Palmeiras, eu ficava assim, esperando aquelas notícias dele no banco. Eu não lembro quem que era o meio de campo na época que ele chega, no meio de campo do Palmeiras. Eu lembro que era tipo assim, eu pensava, esse cara é muito burro, mano. Esse cara é muito burro. Porque ele vai para um time onde ele vai ser banco, pô. Se ele vai para São Paulo, ele ia ser protagonista, ia ser o dono do time. E aí, se ele fosse para São Paulo, ele não ia ganhar 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 paulistas, uma Copa do Brasil e uma Recopa. Mas ele iria ganhar um Paulista, uma Copa do Brasil e uma Supercopa. Aí, ó. E Não é tão ruim também. teria como ostentar que tem um Mundial, né? Tudo bem que não era Sim, ele aí, que ó. ganhou, mas, né? Mas enfim, né, cara, assim, aí desde essa época eu lembro que eu sempre guardei esse pequeno rancor do Scarpa, porque no Palmeiras ele foi muito bem, é quando ele vai pra Inglaterra, né, falando que era um sonho jogar na Europa, ele vai, acho, pro Nottingham Forest, se eu não me engano, e aí não tem uma grande passagem pela Europa lá até quando ele volta pro Galo, né. No Galo também eu acho que teve bons momentos, cara, mas nesse momento, eu acho que no São Paulo, já que no Galo ele não está sendo utilizado, eu acho que ia cair bem, viu? A gente está precisando no meio de campo. É, no Galo, quando ele não vai muito bem, mas pelo menos os jogos que eu assisti do Atlético, ele teve uma boa participação, assim, fez bons jogos, talvez um outro jogador tenha desempenhado um pouco mais do que ele, mas até onde eu saiba, assim, diferente de outros nomes que às vezes é sondado, quando a gente brincou aí com o Vard, que você fala assim, sim, só da notícia chegar e falar, gente, pelo amor de Deus, cara, é uma piada, não dá para levar isso a sério, que vocês querem realmente um jogador desse nível, né? Ou outros jogadores que você começa a se preocupar e tentar ver como está o momento do jogador, como ele vem, é, eu acho que pode ser uma boa, assim. Né? A gente está precisando. Eu acho que aí ele faria mais esse papel de camisa 10 mesmo. Seria interessante ver o meio de campo ali com ele. Acho que lógico, foi uma primeira formação ali que eu desse último jogo da Sula, eu gostei bastante da formação que o Dorival mandou a campo. Eu acho que talvez a única diferença eu mandaria o, o Lucas Ramon no lugar do Buta e eu dou preferência pro Osório, né? Eu gosto muito do Osório, enfim. Mas o Sabino acho que tá muito bem também. E aí, como encaixar ele? Mas assim, cara, acho que não tem problema não. Até porque esses rodízios que precisam acontecer, ou então as lesões que acabam acontecendo, sempre sobra espaço para alguém jogar, né? E o jogador de qualidade que nem é o Scarpa, eu acho que não é esses, é ex-jogador em atividade, eu acho que não, acho que tá num momento bom, lógico que a gente precisa ver as condições, seria um empréstimo, acredito que o salário dele não seja tão baixo assim, até porque ele veio da Europa, o Galo quando contrata, ele deve contratar com um salário considerável, e aí ver quais seriam esse modelo de empréstimo, né? Pois é, então, só para dar o cenário geral, né? E para muita gente que toda notícia que sai do São Paulo, todo mundo fala assim, cortina de fumaça, isso aí é para tirar o foco de algumas coisas. Claro que existe muito isso sim, tem muito disso, mas dá para a gente provar que não é, né? Porque mal saiu a notícia e teve gente de dentro do clube que já foi ligar lá pro Gabriel falando assim, pô, quem é que te passou isso aí e tal, não sei o quê. Então, assim, apurações, apurações. Então, qual que é a situação? Só para deixar bem claro aqui, né? É, o São Paulo começa a conversar com o Scarpa, ele tem 32 anos, ele perdeu um pouco espaço lá no Atlético Mineiro, né? Então a ideia inicial é tentar um empréstimo com opção de compra, tá? Essa é a primeira ideia aí que se apurou. Isso pode se tornar a obrigação de compra dependendo das condições do acordo, métricas e tudo aquilo que for colocado, né? Já existe um aval da comissão técnica do Dorival Júnior,
Porra, até porque também se não desse o aval, vai falar o quê? Não, não quero, não, melhor outro, deixa o Cauli. Né? Aí você tem que dar um tapa na cara de quem fala isso. Mas enfim, tem o aval, né? E aí São Paulo e Atlético Mineiro começam as conversas ali para discutir os valores dessa possível negociação para tentar efetivar isso, né? E também com aquilo que o pessoal fala que é muito chique, né? O staff do jogador também, né? Então, tentando os acordos com as duas partes, o São Paulo, a princípio, tentaria trazê-lo por empréstimo com obrigação de compra, já que ele perdeu espaço no Atlético Mineiro, tá? Ele tem contrato lá no Galo até dezembro do ano que vem, até dezembro de 2027. E ele vai perdendo um pouco ali esse espaço. Ele fez 23 jogos na temporada, 2 gols, 5 assistências. A última partida que ele fez com a camisa aí do Atlético foi no dia 5 de maio contra o Juventud, lá na Copa Sul-Americana, né? E jogou só meio tempo e não está sendo aproveitado por lá. No time do São Paulo, vamos dizer aqui, né, Beto? O cara não tem uma idade tão avançada, 32 anos. 32 anos tá bem de boa, né? Acho que não é aquele jovem que ainda vai despertar interesse da Europa, mas, pô, o cara ainda tem muita lenha para queimar. No Palmeiras viveu o seu melhor momento, assim como no Fluminense. No Atlético, ele teve alguns momentos bons, mas não teve talvez o mesmo brilho, né, que ele já teve em outros lugares ali, principalmente no Palmeiras, onde ele sai muito bem cotado. Quando ele vai para o Nottingham Forest, tinha uma expectativa que ele pudesse progredir na Europa, né? Até aí, eu não acho um demérito, porque tem muito jogador bom que foi para a Europa e não se adaptou, não teve espaço, não conseguiu funcionar, mas volta para o Brasil e tem espaço tranquilo em vários clubes. Então, eu acho que por aí a gente não deveria ter esse ponto do Nottingham Forest como um ponto de desequilíbrio. Eu acho, Beto, que assim, para a função que o Scarpa faz num time, é justamente aquilo que está faltando muito no time do São Paulo, que é um meia, um cara de criação. É claro que isso tudo é muito começo, não dá para a gente cravar que vai acontecer, né? É um começo de conversa, mas imaginando que isso possa progredir, pô, você tem um time que tem um meio de campo com o Marcos Antônio e o Scarpa para ajudar a saída de bola, para comandar a criação do time, pô, eu gosto. É claro que você não vai ter uma mobilidade, uma força física muito grande no time, né? Tudo. Mas, cara, eu prefiro ter técnica. O São Paulo não tem um cara para criar. O Marcos Antônio tá sozinho nessa função hoje. E aí, cara, o Dorival que se vire para armar um time para proteger esse meio de campo. Mas eu não dispensaria. Se tiver a condição de vir, eu, na opção da enquete aqui do chat, Beto, eu acho que eu ajudaria a buscar o jogador. O que você acha? Cara, eu acho que é isso também, assim. Eu traria também, assim, eu me preocupo muito com as condições financeiras, né? Porque é complicado até você traz um jogador assim que tá em baixa no time, mas aparentemente a baixa dele justamente não é aquele, como eu falei, aquele jogador em final de carreira, que eu acho que foi sabe, é, momentos assim. Opção técnica também, que eu acho que não favoreceu, não favorece muito a ele. Para mim, se a gente está falando de empréstimo, e vamos imaginar que ele deve ganhar os seus 700, 800 mil, e eu não duvido que ele, se o São Paulo, sei lá, dividir 50-50, chutar os 800, 400 conto num jogador, né, pensando na qualidade que ele tem, né, a gente, lógico, não dá para saber se ele vai desempenhar mesmo, mas eu acredito que tem tudo para desempenhar. Para quem confiou na chegada do Cauli, que ia ser uma mudança, confiar que o Gustavo Scarpa pode mudar. E eu acho que é uma boa também do Gustavo Scarpa, porque é um cara de bola parada, muito boa. Nos escanteios, eu acho que a gente tá bem tudo, mas quando o assunto é bola parada e pênalti ali, falta próxima do gol, eu acho que, nossa, falta muito assim pra gente.
O Caleri mesmo foi bater o pênalti na terça-feira, cara, não me passava confiança nenhuma, assim. E aí até você fala assim, não, mas ele bateu bem. Não bateu, não. Ele bateu forte. Aí dá bom que bateu forte que o goleiro não chegou, mas, cara, não, para mim o São Paulo não tem aquele batedor de pênalti também. Então acho que é outro bom nome, outro bom motivo para talvez pensar na chegada do Scarpa. Aí novamente, se for uma condição, e eu acho que é uma boa condição, mesmo que a gente, vamos chutar que seja 800 mil, o São Paulo pagando metade do salário ou pagando 60% do salário, para o Atlético ficar com um jogador que não está sendo aproveitado, acho que não faz muito sentido, né? Até porque a possibilidade, às vezes, do Atlético, até, vamos dizer que ele veio para São Paulo e ele simplesmente encarne o Lionel Messi. É até uma possibilidade do Galo conseguir dar atenção para um ativo dele que está parado, né? Então, isso também, assim, pensando com a cabeça de dirigente do Atlético, sendo um bom negócio financeiro para eles, né? Que, lógico, uma compensação ali, um desconto de salário já ia ajudar bastante. Talvez do jeito que é o nosso tricolor, eu não duvido nada dos caras ainda falando, não, né? Paga o salário integral, te dou mais 3 meninos da base aqui e pode fazer a bilheteria de um show do BTS aqui no Morumbi. Isso é o que é o medo meu que eu tenho, entendeu? Porque assim, o São Paulo, eu acho que é a parte interessada do negócio, mas o Atlético também, como eu falei, tem seus interesses ali que o São Paulo pode colocar isso na balança para conseguir uma melhor negociação, entendeu? Exato, exato. Claro, assim, a gente está falando aqui no fervo, né? Que a notícia acabou de sair, né? Não dá para você fazer loucura. É. Falar, pô, vamos fazer um contrato de 5 anos com o Gustavo Scarpa, 1,5 pagando milhão. pô, 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Pô, não dá, não tem como o São Paulo pagar isso. Não dá, né? Mas assim, o São Paulo há pouco tempo, mano, trouxe o Vitor Sá, que assim, de verdade, eu comento sempre aqui que eu acho injusto chegar e falar o Vitor Sá foi uma roubada, o cara é uma pereba e tal, porque eu acho que ainda a gente precisa ver mais ele em campo. De verdade, para ser justo mesmo. Só que os moldes da negociação do Vitor Sá foram horríveis, horríveis. 3 anos e meio de contrato e ganhando 700 mil para depois subir até 1 milhão. Isso aí é um assassinato. Horríveis para nós, né? Para nós, para ele Para é ele foi ótimo. maravilhoso. Pô, se eu ganhasse 10% disso, eu tava feliz da vida, né? Como diria o Chacon, sumia, assim, ninguém nunca mais ia me ver. Não, eu ia trabalhar, né? Eu ia continuar trabalhando até para não levantar suspeita para alguém me sequestrar, tal, né? Mas assim, eu acho que é o seguinte: o São Paulo precisa trazer um cara para um incremento técnico para o time. E eu vi até alguém comentando, eu perdi o nome aqui no chat, mas alguém comentou, pô, é igual o caso do Oscar e do Rames. Eu acho diferente um pouco. É. A não ser que façam loucura, né? Claro, aí se for loucura, aí não dá. Mas assim, eu acredito o seguinte: se o São Paulo conseguir fazer um bom negócio com o Atlético Mineiro, para que o Gustavo Scarpa venha para o empréstimo e depois, com métricas, com performance, alguma coisa, ter uma obrigação de compra, algo assim, a gente vai poder fazer igual o Cauli. A gente avalia, vê se serve, vê se ele se adaptou. E aí sim, depois tenta contratar. Porque é o seguinte, a maior prova de que o jogador ele pode performar muito bem num ambiente organizado ou que ele se adapte é o próprio Scarpa e o Rafael Veiga, que eu vou usar como exemplo aqui, dos dois saindo do Palmeiras no momento, acho que é o maior momento da história do Palmeiras, né? Ganhando tudo, time arrumado, os caras jogando por música, tudo dando certo ali, né? Aí eles saem, né? O Scarpa vai para o Nottingham Forest, o Veiga vai para o América do México. E você não escuta mais falar dos caras, né? Os caras caem de rendimento muito. Aí, claro, o ambiente ali, a adaptação, o time não é o mesmo e tal, os caras não vão bem. Mas de repente, num time onde o cara seja o protagonista, e também falaram aqui no chat, mas ele tá jogando mais até pelos lados do campo. De fato, ele jogou muitos jogos no Atlético pelo lado direito, né? Só que aí, talvez, até para ele conseguir ter espaço no time, porque o meio de campo já estava dominado ali, ele não tinha mais espaço. Agora ele chega no São Paulo, de repente, como um protagonista,
que não tem um camisa 10 de verdade, não tem um cara para assumir o meio de campo e a criação, tendo uma ajuda do lado, que é o Marcos Antônio, que é o melhor jogador do time hoje, né? Eu acho que pode mudar bem de figura. Eu acho que pode mudar muito o status disso, né? E aí, como até alguns amigos estão lembrando aqui no chat, há pouco tempo alguém soltou aí um rumor, um boato do Felipe Coutinho. Muita gente quis o Coutinho. Deus do céu, o Coutinho saiu do Vasco, que é a casa dele, tudo errado que deu ali para ele. Ele saiu do Vasco sem conseguir jogar no clube, que é a casa dele. Imagina aqui. Então, se as pessoas chegaram a cogitar o Felipe Coutinho, que há tempos, muito mais tempo que o Scarpa, não tá jogando bem, eu, pelo menos, acho que o Scarpa seria uma opção tecnicamente melhor, mais viável, Beto. Eu acho. Então, sei lá, o chat mesmo aqui, pelo menos na enquete, 70% acha uma boa, né? Então, até essa parte do Coutinho eu pensei também. Eu vi uma publicação de uma página do Instagram, não lembro qual que é agora. Falou assim, jogadores livres do mercado. Aí tava o Coutinho lá. Eu também olhei e falei assim, mas é complicado, cara. Eu acho que realmente o Coutinho talvez seria um caso como o Oscar e Ramos, que ainda assim eu acho que o Oscar e Ramos um pouquinho diferente, assim, né? Se equiparam, também acho que assim, jogador caminhando para o seu final de carreira, que no caso do Oscar vindo da China, o Rames antes do São Paulo, se eu não me engano, estava sem clube, É. ficou, né, tava assim, num clube, mas o clube já tinha falado, pode procurar. É, E até o caso do Vardy, eu falei, cara, o Rames ainda eu acho que você ganha uma projeção. É o nome realmente de um cara, um camisa 10, uma seleção que nem a da Colômbia, então você ganha projeção no continente. Agora, o Vardy, para mim, não ia fazer assim, sentido nenhum, né? E aí o Oscar, eu acho que também tem esse lance de ser made in Cotia, né? Saiu do jeito que saiu, aí também fica aquele gostinho de, pô, vai voltar e vai dar a volta por cima. Mas ainda assim eu achei o salário dele uma loucura. Então aí é o que a gente falou. Se for uma situação que você consiga trazer um jogador da qualidade do Gustavo, pensando que ele vai desempenhar da forma que ele tende a desempenhar, realmente para mim é um negocião, assim, sabe? Tem esse lance que, assim como o Cauli, pode vir e não dar certo. E aí, nos moldes de um empréstimo, cara, você não tem noção. Quando eu li a notícia, o Cauli não deve, não baterá a meta. Eu falei, meu, quase que eu comprei o Rojão para. Porque eu falei, cara, só falta o jogador jogando que ele tá jogando. O São Paulo tem que comprar o cara, velho. Ou então, imaginar que o São Paulo poderia ter pago aí, vamos chutar, é, 10 milhões de reais. E aí, mais 3 anos de contrato, você ia falar, meu, a gente vai ficar com esse Cauli com sono até o final de 2028, ganhando uma bala por mês. Mas não, provavelmente, né, que eu não duvido nada do São Paulo fazer alguma coisa assim, mas a tendência é que acabou o ano aí, ó, a gente manda ele embora de novo e vida que segue. E também assim, porra, a gente tá acostumado a ver o São Paulo trazer jogador bem, bem meia boca, ganhando muito, às vezes a mesma coisa que outros protagonistas de outras equipes, né? E que não entregam nada e ficam aí encostados meses, anos até, né? É claro, quando eu fiz a comparação aqui recente do Coutinho e do Scarpa, é uma comparação recente, um recorte recente, tá? Historicamente, na carreira inteira, para mim o Coutinho era mais jogador que o Scarpa, Ah, sim. né? Pô, jogador de Copa do Mundo, altíssimo nível no Liverpool, né? Por mim não teria nem saído do Liverpool, né? Se ele ficasse lá ia virar lenda, né? Mas o Scarpa, eu penso que ele ainda tem uma idade e ele ainda tem como entregar mais para o São Paulo hoje, por exemplo, do que qualquer outra contratação ruim que a gente já fez recentemente e para posições que não são tão urgentes. Eu falei do próprio Vitor Sá, né?
de novo, não achar que eu tô com perseguição nele, não é nada contra ele, mas é o molde da negociação. Não fazia sentido nenhum, não era urgente trazer um cara ali para aquela função que o Vitor Sá vem ganhando muita grana por um contrato de 3 anos e meio, cara. E até agora ele ainda não conseguiu ainda mostrar nada ainda no São Paulo. Ou até o próprio Cauli, né, que a gente tá vendo. Se a gente for um pouquinho mais para trás no tempo, porra, a gente gastou tubos ali com o Nicão, lateral direito para jogar de camisa 10, que é o Daniel Alves, sabe? Um monte de coisa ali que foi muito mais impacto midiático do que pensando na técnica. E assim, todo mundo sabe aqui, pô, todo dia que eu tô ao vivo, eu sempre critico muita coisa que as gestões do São Paulo fizeram, né, no último tempo. Mas tem uma coisa, é, nessa última janela, uma coisa pra galera pensar aí, se faz sentido ou não que eu vou falar. E aí te pergunto também, Beto. Sem entrar no mérito do nível das contratações, porque a gente ainda vai ver ele jogando. Mas as contratações me pareceram mais coerentes com aquilo que o São Paulo precisava fazer. O São Paulo estava precisando de um zagueiro, saiu o Dória, a gente não sabe se o Tolói vai ficar, então precisava de um zagueiro. Conseguiram trazer o Domingos Duarte, que até o momento está indo muito bem, graças a Deus. Aí na lateral direita, tava precisando de um lateral porque o Cedric não vai ficar. O Mike é aquela coisa, né, da indisciplina, não sabe se vai ficar também. Aí você tem o Igor Felisberto da base que tá subindo e o Lucas Ramon para jogar direto. Aí trouxeram o Aurélio Buta, que até agora também a gente não dá para opinar, né? Aí da esquerda, na lateral esquerda também, o Enzo Dias pulou fora, precisava trazer um. Aí demos a zica do lance todo com o Nicolas, que depois a gente fala, até ele voltou a jogar hoje. Aí contrataram o Iago, que para mim vai tomar a vaga do Wendel em breve. Ainda bem que tá jogando legal. Depois no meio de campo, primeiro volante. Há quantos meses que a gente estava sem um primeiro volante? Só o Pablo Maia jogando, só o Pablo Maia jogando. Até o Luan foi reaproveitado ali para ser usado e não foi. Aí trouxeram o Newton. No ataque, putz, tem essa questão do Vitor Sá. Mas assim, me parece, Beto, que pelo menos os caras foram tentar ir atrás de posições que eram carentes no elenco. A gente já teve momentos que a lateral direita tinha 7 jogadores, cara. E na esquerda você tinha um ou dois, e mais um improvisado. Pelo menos na ideia, na coerência de buscar, eu acho que eles estão indo pelo menos nos pontos que a gente precisa. E o meia, putz, isso era urgente há quanto tempo? Desde o Rames que não deu certo, desde o Oscar que não deu certo. A gente precisa de um 10 ali, né, o Beto? E assim, além de fazer um pouco mais de sentido, é, foram bons. Acho que tirando o Buta, eu acho que, tipo assim, por exemplo, o Domingos. Você falar, pô, não, a gente tá trazendo esse zagueiro português que tá não sei quantos anos na La Liga. Tudo bem, é o Getafe, um time de menor expressão, mas é uma liga forte, né, que enfrentava bons adversários. Aí faz um pouco de sentido, diferente, por exemplo, do Jamal Lewis, que aí você falava assim, tipo assim, o São Paulo vai contratar o Jamal Lewis. Aí você olha e fala, quem? Mas, ele tava, nem lembro agora. Puxar o Jamal Lewis aí, eu nem sei. Mas você Não fala, fale já, mal do maior norte-irlandês que vestiu a camisa do São Paulo. maior, não, isso com certeza, que ele foi o maior com certeza, isso aí sem dúvida. Mas sabe, você ficava assim, mas ele, tipo, o Buta mesmo, pra mim foi um pouco assim, me surpreendeu ele de titular na terça-feira, eu até tava vendo uma parte da jornada, indo pro SBT. E aí, eu não sei se foi até você que comentou, ou se foi o Gabriel, na jornada, falando que ele estava treinando bem, né? Então, pelo menos aparentemente, para a comissão técnica ali, não é uma surpresa tanto. Mas para mim foi. Mas para mim foi uma surpresa boa, né? Que eu falei, pô, se o cara tá treinando bem, ao ponto de você ter um Lucas Ramon e você dar uma preferência para ele, pô, legal, num jogo importante, né? Então, acredito que realmente tá treinando bem. É...
É que você não Então, viu como é que ele tá correndo na esteira, velho. Ele corre de um jeito na esteira, mano. Voa. então, só espero que não machuque, dá até medo, né? Fala, não, corre menos, pode correr menos, pelo amor de Deus. Mas o. Não, então aí acho que é isso. Acho que essas contratações realmente fizeram um pouco de sentido. Lógico que. Eu acho que se você for parar para pensar, tá cedo, talvez, só foram 3 jogos aí, 4 jogos, mas as estreias e os jogos, esses poucos jogos, desses 3 nomes, vamos falar, pelo menos o Domingos, o Iago e o Newton, eu tô gostando muito, assim, eu tô achando bem legal, porque me dói um pouco a molecada, entendeu? Porque eu acho que hoje a gente tem nomes, Osório, o Isaac, eu gosto muito do Isaac, o Nicolas eu acho que, pô, gostei quando ele entrou. Você tem o Luca, você tem o TT, o Pedro Ferreira, eu acho maluquice, cara. O moleque não jogar. Pra mim, o moleque joga muita bola e não tem oportunidade. Então, quando acontece de você trazer esses reforços, no caso, a gente acha que tá meio já ressabiado aí, porque chegam uns nomes que você fala, meu, e aí entra o Cédric Soares jogando, Cédric, fala, meu Deus do céu, cara, o moleque nunca vai ter chance. Aí chega o Lucas Ramon, aí você fala, pô, agora que o Felisberto não vai jogar, que o Mike, na época, não vai jogar, enfim. Mas que bom que chegam, e chegaram bem. Acho que só o Vitor Sá mesmo que tá devendo um pouco ainda, mas pelo menos não tirou a minha paz, assim, sabe? Não fez o que nem o Cedric. Às vezes você olhava, você vê a escalação de São Paulo, você viu o nome do Cedric que me arrepiava, assim, e aí já dava vontade de não assistir o jogo. Falei, mano, não, sabe, dava que o Vitor Sá não deu isso, né? Pelo menos. Espero que ele Certo? dê a volta por cima e consiga aí, quando ele tiver a oportunidade de desempenhar melhor. Aquela Mas assim, vaquinha, né? Tipo, Cedric, entra Cedric, sai, nossa, vontade de viver, né? não, então, entra Cedric com ele a depressão que vem, né? Então é complicado. Mas eu acho que, assim, minha preocupação, novamente, com o Gustavo Scarpa chegando, o Pedro Ferreira deve ter menos espaço. É, mas ainda assim, eu acho que o negócio em si, para mim, é bom para todo mundo. É bom para o Atlético, é bom para São Paulo e é bom para o Scarpa. Lógico, se ele tiver disposto a jogar devido à identificação que ele tem com o Palmeiras, não sei se isso vai ser uma coisa de falar, acho melhor não. Eu acho que não, sim. E eu acho que também o torcedor do Palmeiras não vai ter aquele negócio assim. E a gente também não vai ter. Não, esse cara aqui não, porque tem uma identificação, mas também não tem tanto. Acho que talvez fosse o Veiga, talvez uma identificação um pouco maior, e aí poderia ter um negócio assim da nossa torcida de falar: não, esse cara aqui não vai jogar, não. E eu não tô nem aí, meu irmão. Foi jogador da Ó, Urbon, cara, num bom negócio pro São Paulo, pode vir, cara. Pode vir. acho que nem o Veiga, se viesse também. Pouquíssimos jogadores, eu acho que de rivais hoje. É claro, tem uns caras mais identificados, assim, né? Tipo, sei lá, Memphis Vitor Roque. Depay, Yuri É. Alberto. Ó, teve gente que falou, podia ter dado um chapéu se São Paulo tivesse dinheiro, né? Aí, mas, por Nossa. exemplo, um Vitor Roque é um cara que eu acho que o torcedor São Paulino não toparia, não sei, sei lá. Eu não gosto dele. Eu não. É, É não dá, né? complicado. É tipo, por exemplo, eu nunca fui muito fã do Mbappé, né? E aí ele vai pro Real e o meu time na Europa é o Real. Cara, foi complicado torcer por ele, entendeu? Mas Ah, hoje em dia bom, eu já pensei que você ia acostumei falar que já. não aceitava ele aqui. Não, Eu tá falei, doido. Aqui eu ficar. Ixi, porra, ditador podia vir tranquilo pro São Paulo, tá maluco? é. Não, mas ó, pensa assim, pode ser viagem minha, mas ó, imagina o seguinte, dá certo a negociação, o Scarpa chega pro São Paulo. Para dominar ali o meio de campo, o cara cai como uma luva ali, é uma função que não tem ninguém para fazer isso. Aí o time da liga, meio de campo ali com, sei lá, Newton, Danielzinho, Marcos Antônio e Scarpa. Três, três homens ali de meio de campo para proteger ali o Scarpa, que ele não é um bom marcador, né? Calma aí, eu vou ler o superchat, o pitbull do Ramone, calma aí, a gente vai ler o superchat. Mas, ó, aí 3 homens de meio de campo, que é o que deu certo com o Crespo. Por exemplo, Scarpa no meio, pô, jogando bem, o time da liga começa a jogar bem pra caramba tal. Aí, eventualmente,
você tem ali uma suspensão, uma lesão, um desfalque do Scarpa. O Dorival, para não desmontar o time que tá dando certo, ele vai ter que pôr um cara com as mesmas características. Isso poderia abrir mais espaço e oportunidades para um Pedro Ferreira do que hoje, que o time não joga com meia e aprendeu a ter que jogar sem o meia, e o moleque não tem chance nenhuma, ele nunca entra. Eu sei que é viagem, eu tô indo muito à frente do tempo ali e tal, mas, cara, eu penso que numa dessa daí poderia sim até favorecer jogadores que hoje estão sem espaço nenhum no time. Então, quem sabe, né? É, não, faz Enfim. sentido também, assim, até porque foi o que você falou, o time, talvez o Dorival bancar um Pedro Ferreira de titular para ter esse meia, talvez ser complicado e até para o moleque, né, também, podia cair um peso nas costas dele. Agora, num jogo mais tranquilo, para você substituir na função do jeito que o time tá jogando, talvez realmente faça mais sentido. Mas é isso, né, assim, de qualquer forma, no contexto geral, eu acho que é um bom negócio para São Paulo. Eu acho que é um bom negócio para o Atlético e é um bom negócio para o jogador. Então, se der certo, cara, eu vou gostar bastante.